dizem que acreditam em Deus hoje por causa do vírus. Eu acredito em Deus por conta da palavra dele. Menos de 1% diz que não acredita em Deus hoje, mas acreditava antes. Porque olham para o vírus e dizem, onde é que está Deus que permite que isso aconteça? Provavelmente, eu fiquei muito contente de saber que menos de 1% da população entrevistada são imbecis. Eu acreditava que tinha mais imbecis e a pesquisa mostra que são menos imbecis. Por quê? Porque não lê história. Porque deixar de acreditar em Deus por causa do coronavírus é não ter visto a gripe espanhola, não ter acompanhado a história da peste negra e não ter visto tantas outras coisas que arrasou com a humanidade. Ou nem sequer sabe, talvez, do dilúvio que matou a população inteira e só salvou a família de Noé. Então eu fiquei muito feliz de saber que menos de 1% são anencéfalos historicamente. Desculpa usar essa palavra, porque tem gente que fica brava comigo, mas é de fato não ter cérebro para ler, para pensar. Ou seja, pesquisas só me mostram em que direção o mundo e a população se encontram com todos os acontecimentos. E baseado nisso, por exemplo, eu tenho questionamentos pessoais. Acompanhe comigo, os meus questionamentos pessoais. Se você tiver algum aí, eu sugiro que você coloque. Não tem problema. Vamos tentar mesclar essa nossa fala nessa manhã com uma pequena aula de escola dominical. Os meus questionamentos pessoais diante de tudo que eu vejo, ouço, leio, escuto, percebo, aconselho. Até onde vai a nossa ousadia baseada na fé? E onde termina quando podemos nos tornar inconsequentes? O que eu digo? Até onde vai o pensamento meu? Até onde vai a minha fé? E aonde é o limite da minha inconsequência? Eu sei que eu não posso sair por aí abraçando as pessoas para não pegar. Depois eu não posso sair por aí abraçando para não passar. Até onde vai a minha crença de que Deus me guarda, não me torna imune? Eu vou mostrar isso melhor, ampliando para você a visão do que é fé à luz das Escrituras. Porque a fé pregada hoje nos nossos dias parece que é uma imunidade. E a fé, segundo o livro de Hebreus, não é imunidade. Um outro questionamento que eu tenho é que se enfrentamos o medo quando o dinheiro acaba, por que não enfrentamos o medo para ir à igreja ou servir ao Senhor nas ruas pregando o Evangelho? Por que eu digo isso? Por que eu penso isso? Porque eu sei de gente que sai todo dia para trabalhar se protegendo, enfrentando o vírus, mas não vem ao culto porque tem medo de transmitir ou de receber. Até onde vai a nossa fé? Ou de fato, quem é o nosso Deus? Mamon ou Jesus Cristo? Por que quando é para enfrentar a nossa fome, o nosso dinheiro, a escassez, nós temos mais ousadia do que é para pregar o Evangelho ou cultuar a Deus? Porque o nosso Deus é misericordioso, Ele vai entender a sua fraqueza, e Mamon não é misericordioso e não é mesmo, é implacável, Ele vai te deixar passar fome se você não correr atrás do sustento. São coisas que me incomodam. Não sei se te incomoda. Um outro questionamento é que a nossa fé é somente para crer em Cristo intelectualmente falando, ou também a nossa fé é para viver por Cristo, não importa a situação. A nossa fé é algo que a gente diz assim, eu creio baseado no que eu estou lendo, mas na hora de viver aquilo que eu estou lendo, eu digo, Deus vai entender. Durante toda a minha vida pastoral, eu escuto muito em aconselhamento, em 26 anos de pastorado, todas as besteiras que eu vejo os crentes fazerem, eles dizem para mim, pastor, Deus conhece o meu coração. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele sabe que eu fiz besteira e que ele vai entender a besteira que eu fiz. Será mesmo que Deus entende besteiras? Um outro questionamento que eu tenho é que se a gente disser que Cristo nos quer vivos e preservados, e por isso que a gente fica em casa se protegendo, como eu explico então os chamados missionários a povos perigosos que podem matar se souberem que você é cristão?
Pensa comigo, se de fato é verdade o que eu já ouvi dizer, que é uma questão de preservação e Cristo nos quer preservados do coronavírus, como é que eu explico então que Cristo chama pessoas a abandonar tudo e irem para países onde é proibido pregar o evangelho e se forem descobertos, vão ser mortos? Então Deus ama mais você frente ao coronavírus do que ama aqueles que vão pregar a palavra dele em países perigosos? Eu não consigo amarrar isso na minha cabeça. Eu não creio nesses questionamentos ou nessas afirmações. Como é que eu explico, então, Deus me quer preservado do coronavírus, mas manda missionários para lugares insalubres e que eles podem contrair doenças e morrerem no primeiro mês, quando chegam naqueles países? Deus ama mais a nós do que a eles? São questionamentos que eu fico fazendo mediante tudo que eu vejo na internet, tudo que eu ouço. E questionamentos que impactam a minha alma, tem a ver comigo. E eu me pergunto, Jean, até onde você tem fé de fato para enfrentar o que precisa ser enfrentado? Ou se de fato a minha fé é uma fé que, quando eu quero, ela me ajuda, quando eu não quero, ela é contra mim. Como, por exemplo, é muito bom ficar em casa, é muito bom colocar as Netflix em dia, é muito bom descansar esse tempo. E aí sim precisamos nos preservar. Mas quando o dinheiro vai acabando e quando as coisas vão apertando, precisamos enfrentar tudo. Estamos enfrentando por causa da escassez do dinheiro ou estamos enfrentando porque Jesus mandou enfrentarmos? Eu não creio, de fato não creio que Deus queira dizer alguma coisa por meio do vírus, porque Deus fala por meio da sua palavra. Mas eu creio que este vírus e que esta pandemia revela e mostra os da fé e os sem fé. Isso eu não tenho dúvida. Em Lucas 21, você tem Jesus mostrando que haveriam pandemias que sinalizariam um momento específico que era a destruição do templo de Jerusalém e a perseguição aos cristãos. Mas, de fato, nós entendemos que no fim dos tempos haveriam rumores de guerra e haveriam toda sorte de pestilência. E eu já expliquei quinta-feira e nas outras aulas que nós já estamos no fim dos tempos, considerando as Escrituras como tempo, as épocas e as manifestações de Deus. E a última manifestação de Deus é a igreja. Deus se manifesta através da sua igreja. A igreja é o último período da manifestação de Deus. Daqui para frente é só a volta de Cristo e mais nada. Esse é o fim dos tempos. Não é 2020 que é o fim dos tempos. Porque se a gente colocar uma data como o fim dos tempos, muitos anteriores a nós acharam que naquele tempo era o fim dos tempos. Mas o fim dos tempos é quando Jesus instala a igreja até Jesus buscar a sua igreja. Este é o fim dos tempos. Eu e você vivemos no fim dos tempos. Paulo viveu no fim dos tempos porque é um dos fundadores da igreja. Todos os outros anteriores a nós, Orígenes, Agostinho e todos os patrísticos, os pais da igreja, viveram o fim dos tempos, porque é a época da igreja. Agora, se você ler Romanos 15, 4, nós vamos ter um norte para que nós tenhamos lido Hebreus 11. Paulo diz, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu baixei recentemente o livro do John Piper, escrito no final de abril, início de maio, sobre coronavírus e Cristo. Para minha surpresa ou desencantamento, ele fala nada de coronavírus e fala tudo de Cristo. Ele começa dizendo no primeiro capítulo sobre o que até aquele momento que ele tinha escrito sabia sobre o coronavírus.
E ele abandona o coronavírus e vai direto para Cristo, mostrando que nós estamos sobre a rocha que é Cristo. E a partir dali, 95% do livreto dele é sobre quem Cristo é e aonde nós estamos amparados e arraigados. Porque com certeza, irmãos, todos nós aqui, muitos de nós aqui, ou alguns de nós aqui, ficamos impressionados e assustados com o coronavírus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Parada cardíaca mata mais no Brasil do que coronavírus já matou nesse tempo do que surgiu até agora. Por dia, morrem no Brasil, de parada cardíaca, mais de 480 pessoas, ininterruptamente. O vírus um dia vai cessar, mas a parada cardíaca continua. E quando começou o coronavírus e a quarentena no Brasil, o feminicídio aumentou. E diz as estatísticas ontem que eu estava vendo no jornal, que a cada 24 horas uma mulher é assassinada em casa por estar em quarentena com o idiota do marido. Nem que todo marido seja idiota, mas um cara que comete isso, pelo amor de Deus, o que eu falo de um homem desse? A cada 24 horas uma mulher é assassinada. O feminicídio está matando mais do que o coronavírus. Mas, coronavírus. A parada cardíaca mata muito mais. John Piper fala no livro dele, me chamou a atenção, qual a diferença do Covid-19 para um câncer no cérebro? Qual a diferença do Covid-19 para uma tuberculose ou para uma condenação qualquer desse corpo frágil que um dia se irá? Qual é a diferença de uma condenação qualquer para um vírus? A mídia. Nada mais. A mídia que inflama a nossa mente e que, sem nós percebermos, ela põe em nós um detergente da fé. Parece que quando nós olhamos para tudo que está aí, parece que a nossa fé vai se diluindo. E nós nos escondemos atrás daquilo que nós chamamos de precaução. Vejam, meus irmãos, Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso crescimento, para que a gente pudesse aprender alguma coisa, e para que é nisso que foi escrito, e ele se refere às Escrituras, nós pudéssemos nos amparar e olhar para aquilo que a Escritura diz. Covid-19, depois Covid-20, 21, seja lá o que é, mais doença nova que virá. Quem viver, verá que outras coisas vão surgir. E nós não podemos permitir que isso abale a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Mas deixa-me ampliar agora um pouquinho a questão da fé, porque nós só entendemos um lado da fé, não entendemos o outro lado da fé. E tudo, como diz, tem os dois lados. Primeiro, no Hebreus 11, ele vai surgir dizendo que a fé nos dá convicções, no verso 1, de que nos dá convicções do que não vemos e nos mostra a realidade do que esperamos. Obviamente ele não está falando do Covid-19 que não vemos o vírus. Ele está falando que nós não vemos a Deus, mas nós temos convicções sobre Deus. E nos mostra a realidade do que esperamos. Esperamos Deus, esperamos a cidade celestial, esperamos o Senhor. Segunda coisa, no verso 3, ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele está dizendo que nós cremos que quem é da fé, e aí você precisa entender que a fé que ele disse aqui não é uma apenas convicção, é um movimento, é um clube, é um espaço. E diz, aqueles que pertencem a esse clube, a esse espaço, creem que o mundo foi formado pela palavra de Deus e não pelo Big Bang. E hoje eu acho que a gente precisa de muito mais fé para crer nisso, diante de tudo que a ciência já avançou, tentando provar que há um Big Bang, que há alguma coisa. Naquele tempo, quando eles escreveram, a ciência não tinha ainda se alastrado de tal forma. Terceiro, ele vai começar a mostrar os exemplos de gente que viveram pela fé. Abel, pela fé, ofereceu sacrifício aceitável a Deus.
E sabe o que eu fiquei pensando sobre o texto? A pergunta é, qual que era o sacrifício aceitável a Deus? Abel não sabia, ninguém sabia, mas Abel tinha paixão por Deus e ofereceu aquilo que ele acreditava que era o seu melhor. Isto é fé, quando nós damos o nosso melhor. Por isso que a Bíblia diz que Abel foi abençoado. E o irmão dele quis ofertar também por inveja. E Deus não recebe oferta por inveja. O texto de Abel, Caim e Abel, se lança juntamente com Ananias e Safira. Que Ananias e Safira vendem propriedades, vendem os seus bens para dar oferta para a igreja, porque todo mundo estava dando e eles não podiam ficar fora. Vai ficar feio para nós, amor. Todo mundo dando e a gente é da igreja e não vai dar? E Ananias diz, então a gente faz o seguinte, a gente dá só uma parte e esconde outra. Porque na verdade a gente não crê muito que Deus vai nos sustentar. Então a gente se autossustenta dando o nosso jeitinho. Morreram nos pés de Pedro. Abel deu exatamente aquilo que ele acreditava que era o seu melhor e não se importou se sobraria ou não. Por isso que diz que Abel, pela fé, foi salvo. Porque deu o seu melhor. Quarto, vai falar de Enoque. No verso 5 diz que Enoque era um homem tão surpreendente, andava tanto com Deus, que Deus o tomou para si, porque viu que ele não era digno de viver nesse mundo. E Deus disse, eu quero esse só para mim. E levou Enoque, que foi filho de Jared e pai de Matusalém. Deus foi tão abençoador com Enoque que levou Enoque para com ele e deixou o seu filho Matusalém, que foi o cara que mais viveu, e é a síndrome que eu e você buscamos até hoje. Eu quero ter a síndrome de Matusalém. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim, eu quero longevidade. É isso? Longevidade, se alimentando bem, tomando as sopinhas da Débora, comendo o franguinho do Romário, comprando os remédios da Rose. Matusalém é nosso foco, né? Eu quero ser como Matusalém. Quero ficar velho, mas não gagar. Quero ficar inteiro. Quinto, Hebreus vai falar de Noé. Noé construiu uma grande embarcação quando se não chovia durante muitos anos. Dá para pensar nisso? Se chove todo dia, ou como choveu essa noite com trovoadas, é fácil construir uma embarcação no dia seguinte, porque todo mundo sabe o que é chuva. Mas no tempo de Noé já não chovia há muito tempo, o pessoal nem sabia mais o que era chuva, o que era água vindo dos céus. O pessoal só conhecia a água tirada do poço. E Noé ali começa a construir uma embarcação porque ouviu a voz de Deus. Eu fico pensando que nos nossos dias, o que eu faria com Noé se ele chegasse para mim dizendo, pastor, Deus mandou eu construir uma arca, uma embarcação, porque vai haver um grande dilúvio. Eu digo, o que é dilúvio, Noé? Se é chuva, o que é chuva, Noé? Eu não sei o que é chuva. E Noé disse, mas eu ouvi Deus. Eu ia dizer para ele assim, olha, 10 gotinhas de Rivotril todo dia resolve essas vozes. São questionamentos meus. Mas Noé tinha fé, e ele está no livro da galeria da fé. Ele está na galeria da fé, ele está na vitrine da fé, porque ele ousou acreditar que Deus estava com ele quando não havia nenhuma suposição, nenhum serviço de meteorologia de que iria chover. Sexto, Abraão foi considerado o pai da fé porque acreditou que Deus ia dar algo para ele do qual o seu corpo contrariava. Você vai ser pai de muitas nações, você vai ser uma família, vai ter uma família grande. Quantas estrelas? Eu fico pensando Abraão olhando para as estrelas e olhando para Sara. E ele devia assim, Senhor, não está batendo. Não que a fé seja coisa incoerente, inconsequente, mas a fé nos desafia a acreditar fora das nossas vistas e fora do nosso coração. A fé nos leva a uma outra dimensão. E quem vai nessa dimensão é visto por aquele que fica como louco. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios que Deus chamou as coisas sábias, as coisas loucas desta vida para confundir as sábias, porque seguir a Deus de fato é um ato de loucura. Agora imagina, Senhor, não tem Viagra. Como é que eu faço, Senhor? Eu amarro aqui uma cordinha e vou puxando por trás assim? Vocês entenderam, né? Está morto.
Deus disse, fica tranquilo, vou dar um jeito nisso. Deus foi o grande Viagra de Abraão e da dona Sara. Abraão creu. E mais do que isso, o livro de Hebreus vai dizer que depois de receber a bênção, depois de ter enfrentado anos de espera e receber a bênção, e a bênção está ali formosa, Deus pede para ele. E ele dá. Já pensou, gente? Se fosse comigo, eu ia entrar numa contenda com Deus. Não, peraí, Deus. Até onde eu sei, o Senhor é um ser racional, o Senhor é um ser que entende bem as coisas, o Senhor tem coerência. Incoerentes são os esquerdistas, o Senhor não, o Senhor, tanto é que tudo que o Senhor fala assim está à sua direita, sentar à sua direita, à esquerda são coisas banidas. Não, eu poderia fazer essa conversa com Deus e Deus dizer para mim assim, você pode questionar o que você quiser, eu quero o seu filho, dá para mim. Só que o texto não mostra que Abraão questionou, o texto mostra que Abraão deu pela fé. E o texto mostra em Hebreus, você leu, que ele creu que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, quando ainda não se falava numa palavra chamada ressurreição. É quase que Abraão fosse um neologista, alguém que inventasse a frase e a palavra. Eu vou dar o meu filho porque Deus é capaz de ressuscitá-lo. É o que Hebreus diz, quando se não havia nenhuma perspectiva, nenhum exemplo, nenhuma história de ressurreição no tempo de Abraão. Mas ele creu que Deus era capaz de fazer coisas que ninguém nunca disse, ninguém nunca viu, ninguém nunca nomeou, ninguém nunca viveu. Sétimo. Moisés foi escondido por 3 meses. Você lê o texto e você diz, por que a Bíblia é muito categórica em dizer 3 meses? Era impossível esconder muito tempo do faraó e da guarda faraônica, 3 meses uma criança, e eles conseguiram. Escondido por 3 meses. Tamanha fé os seus pais tiveram para esconder uma criança por 3 meses. Criança chora, e eles não amordaçaram Moisés quando pequeno. Eles fizeram algo surpreendente, pela fé. E o texto vai dizer que pela fé, quando Moisés cresce, ele abre mão de toda aquela riqueza para ficar ao lado de Deus. E ao lado de Deus naquele dia era justiça, porque ele vê um homem sendo injustiçado, um hebreu, seus irmãos, ele sabia que os hebreus eram seus irmãos, e ele vê os hebreus sendo injustiçados, e ele compra a briga, se expondo, e ele sai do palácio. Ele abre mão, quando ele compra a briga dos hebreus, de todo o danoninho, de todo o fio egípcio. Já pensou? Dormir em palha depois de toda a tua adolescência ou infância ter dormido no fio egípcio, algodão egípcio. Dizem que é um negócio sensacional. Ele abre mão, diz o texto em Hebreus, que ele abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó por amor ao povo de Deus. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que Moisés abriu mão da sua segurança, do seu conforto, de tudo aquilo que ele tinha no palácio por amor a Deus. Vai juntando isso aí com o Covid. Pela fé, no verso 8, ou melhor, no ponto 8, verso 29, o povo de Deus, sobre as mãos e a batuta de Moisés, atravessaram o deserto a pés enxutos, atravessaram o mar a pés enxutos. Sabe o que significa? Que eles precisam chegar na Ilha dos Macacos, ali na represa de Guarapiranga, e não tem nenhum barco para levar, não tem nada, e a maré está alta. E Moisés diz, nós temos que chegar lá e nós vamos chegar. E Deus mandou a gente entrar na água. E quando eles entram na água, a água abre e eles passam por cima de tudo aquilo que está no fundo da represa e eles chegam do outro lado e o exército vem atrás e quando chega no meio do caminho, a água fecha e os matam afogados. Imagina você vendo todo aquilo ali. O que é tudo isso perto do Covid? Por isso que Paulo diz, tudo que foi escrito para nos dar esperança. 9. Hebreus vai... Eu não disse tudo sobre Hebreus, eu separei algumas coisinhas. 9º ponto. E o povo que derruba as muralhas de Jericó, dando 7 voltas e depois tocando corneta. Dá para imaginar que uma muralha de pedra, não é esse cimento vagabundo que a gente tem hoje na construção? Não é o prédio do Sérgio Narras, lá no Rio de Janeiro, que desmonta porque foi feito de areia de praia?
Você lembra disso? De há muitos anos atrás, o prédio lá na Barra, naquela região, despenca porque a areia não foi areia de rio, foi areia de mar, água salgada, e desmontou a construção porque oxida o ferro. Não foi isso. Aquilo eram pedregulhos gigantescos, amarrados com gordura de baleia. É muito mais forte do que nós temos hoje. E a muralha de Jericó veio ao chão porque eles deram 7 voltas, depois de 7 voltas tocaram a cornetinha. Está lá o Yuri e o grupo de louvor. Nós vamos derrubar as muralhas de Jericó. Você ia rir. Eu ia rir. Mas foi assim que eles venceram. Sabe por quê? Porque Deus disse para eles, façam assim. Imagina se você é um comandante de guerra, experimentado nos exércitos, estudou nas agulhas negras, você tem todas as coisas na mão, você diz assim, Senhor, eu posso dar uma dica para o Senhor? Eu acho que a gente vence essa guerra entrando por trás, pegando aquela brecha, posicionando os soldados, fazendo aquela cena que você vê assim de militar, né? Leonildo na rua, fazendo assim, dá um giro, pega lá. Igual que você vê nos filmes, né? Aí Deus disse assim, não, vocês vão dar 7 voltas, cantando, adorando, no final vocês vão tocar uma corneta, ou o teclado do Yuri, e o muro vai cair. Imagina eu e você lá, depois de tudo que a gente sabe sobre estratégia de guerra, a gente diz, Deus, posso dar uma dica melhor? Mas foi assim que eles venceram, sobre o comando de Deus. Aí ele vai aqui para uma parte em Hebreus, dizendo assim, verso 32, eu poderia falar mais, mas eu não tenho tempo. Eu poderia falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Por que ele diz isso? Eu peguei só Gideão. Aí você vai para Juízes e você vai ver por que Hebreus cita Gideão, mas não descreve com detalhes como descreve os outros. Gideão venceu uma guerra com apenas 300 homens. Presta atenção, ele tinha 32 mil soldados. Gideão tinha 32 mil soldados, o que já era pouco perto dos midianitas. Diz Juízes capítulo 7, verso 12, que os midianitas eram tão numerosos como gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis como a areia na praia do mar em multidão. Os midianitas. Já é infinitamente mais do que 32 mil soldados de Israel. E quando ouviram dizer que os midianitas eram assim, na primeira noite, 22 mil, raparam fora. Só os que ouviram a história do Covid, e pirulitaram. Com quantos Gideão ficou? Com 10 mil. Já era pouco 32 mil. 22, quando ouviram a história dos midianitas, vou cuidar da minha mulher. 10 mil ficaram e Deus falou para Gideão, ainda é muito. E fez um testezinho. E o teste era beber água igual cachorro ou não. Aquele que pega com a mão ou aquele que lambe. Vai separando. Foi separando e ficou 300. Os 300 venceram os midianitas. Isso é fé. Isso é fé. Sabe o que fé significa? Fé não significa quantidade, tamanho e nem destreza. Fé significa quem nós confiamos. Fé não tem a ver com habilidade, fé não tem a ver com destreza, fé não tem a ver com tamanho, fé tem a ver com Deus. Agora, se você for no livro de Hebreus, e você vai ver que muitos ali, ele vai terminando dizendo, apagaram fogo, fecharam a boca de leões, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Ressurreição naquela época. Imagina, a mulher está em casa fazendo a sopa, chorando a morte do marido, chorando a morte do filho. Daqui a um pouco o filho chega em casa, ele diz, meu filho, eu acabei de enterrar você.
É o que o texto está dizendo, ressurreição. Os caras voltaram, ainda com terra sobre os cabelos, voltaram para casa. Que coisa surpreendente. Outros, verso 36, enfrentaram zombarias e açoites. Posso dizer uma coisa? Pensamento meu. Nós temos mais medo de zombaria do que qualquer outra coisa. Hoje nós estamos tão preocupados em cair na graça do povo, de sermos bem vistos, de sermos amados. A gente acha que, se eu pudesse psicologizar, a gente poderia pensar o seguinte: quem nunca se sentiu amado pelos pais, hoje vai tentar se sentir amado. Por isso que a gente, a Maria, vai com as outras. Desculpa, minha irmã Maria, você não vai com as outras, é óbvio. Mas vocês entenderam o linguajar que todo mundo usa aí? Vai com todo mundo, quer ser bonito, quer ficar bem na fita, quer agradar. Porque a gente tem medo de zombaria, a gente tem medo de ser chamado de antiquado, a gente tem medo de ser chincalhado. Eles enfrentaram zombaria e açoites. Quem morre de medo de uma surra, né? Outros foram acorrentados e colocados na prisão. Olha, Hebreu já está mudando. Hebreu já está mostrando o outro lado da fé. Porque o lado da fé que a gente gosta é aquele que a gente enfrenta o Covid. E que a gente entra no quartel central do Covid e não pega nada. E não precisa usar máscara, não precisa se higienizar com álcool. A gente gosta disso. Mas Hebreus também está dizendo aqueles que entraram no quartel do Covid e morreram pelo Covid. Porque importava mais agradar a Deus do que as suas próprias vidas. O texto está dizendo aqui, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes. Sabe o que é andar errante? Não é andar pecando, é andar sem saber para onde vai, sem saber para onde ir. Andar sem eira, sem beira. Está andando porque Deus mandou andar, assim como ele falou com Abraão. Quando ele chamou Abraão, ele não disse: Abraão, o negócio é o seguinte, o endereço é esse, ó, anota aí, CEP, não o número do CEP, bota no GPS aí, tu vai chegar lá. Não, Deus não falou isso para Abraão. Deus disse: vai andando, cara. Imagina Deus falando comigo e com você hoje. Exatamente onde o Senhor quer que eu chegue. Eu só saio sabendo exatamente onde o Senhor quer que eu chegue. Nossa fé é assim. Mas a fé de Abraão disse: tá bom, o Senhor mandou ir, eu vou indo, vai andando. Já pensou Abraão como aquele burro do Shrek? Está chegando. Se nós seríamos o burro do Shrek. Está chegando. Deus disse: vai, cara. Está vendo o outro lado da fé? O outro lado da fé não apaga fogo, enfrenta o fogo. O outro lado da fé não cria um detergente para o Covid, enfrenta o Covid. E se morrer, morreu. Por isso que quando o presidente disse: qual que é o problema? Vai morrer mesmo. É um grosso, não tem fé. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a morte está diante de nós todos os dias. Seja infarto, seja câncer no cérebro, seja o que for. Aí que começa, eu volto para a minha pergunta: até onde vai a minha fé, a minha inconsequência? Até onde eu tenho que enfrentar, até onde eu tenho que recuar? Quais são as estratégias? Mas Hebreus está nos dizendo que a fé tem um outro lado, e o outro lado é: não importa a minha vida, não importa as minhas perdas, não importa, o que importa é Deus. Não, mas Deus pode esperar. Deus pode esperar. Fala isso para Jesus. Quando o jovem foi seguir Jesus, e a Bíblia mostra tudo. E o jovem diz: quero seguir o Senhor. Mas deixa primeiro eu resolver algumas coisas da minha vida. E uma delas é: deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Deixa eu primeiro repousá-lo na sepultura, que aí eu estou livre para seguir o Senhor. E Jesus disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Chamou o pai do cara de morto, sendo ele vivo. Foi mais grosso do que o nosso presidente. Muito mais. E o jovem não segue Jesus porque ele não pôde abrir mão da agendinha dele. Então diz para Jesus você que ele pode esperar você resolver algumas coisas. Você não diz isso para mim, diz para ele.
Diz para ele que você não foi no culto. Diz para ele que você não deu dízimo porque não sobrou. Diz para ele que você tinha conta para pagar. Fala isso para ele. Se ele aceitar, está tudo certo. Não é para mim. Você está entendendo? Os meus questionamentos, eu fico sozinho dizendo assim, até onde vai a minha fé? Até onde de fato eu creio? Ou se eu estou me escondendo no politicamente correto? Porque Hebreus capítulo 11 desmonta tudo. Quem tinha fé, está escrito o que é fé em Hebreus 11, não é aquilo que eu acho. Hebreus 11 está dizendo, os caras enfrentaram. E enfrentaram e perderam. Enfrentaram e morreram. Enfrentaram e não receberam de volta. Mas sabe por quê? Verso 38 vai dizer, o mundo não era digno deles. Aí a gente precisa resolver nessa manhã, se a gente quer agradar a Deus ou agradar o mundo. Porque o apóstolo João, na sua epístola, vai dizer, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É fato. A minha tentativa nessa manhã é encorajar você. Mas se o que eu estou dizendo está mostrando, está dando medo para você, você resolve isso com Deus. Porque eu e você não fomos chamados à covardia. Nós somos chamados ao enfrentamento. E o enfrentamento não tem conforto. O enfrentamento sempre é um desgaste, sempre é um problema. As primeiras 2 semanas de quarentena foi muito fácil. Depois as coisas vão começando a incomodar. E a gente tem que decidir se nós vamos enfrentar o medo ou se nós vamos ficar sobre o poder do medo. E você tem que resolver se o que você vai fazer é inconsequência ou se é um ato de fé. Porque tudo que diz respeito à vontade de Deus não tem inconsequência. Porque seria inconsequente, então, você sair daqui já sabendo que o Paquistão vai te matar se souber que você é cristão. Você sai daqui já sabendo que o Irã vai botar você na cadeia se ouvir falar de Jesus. E você sai e entra lá sabendo que se eles te pegarem, eles vão te matar. Você é inconsequente ou você é um homem de fé? Você precisa resolver isso. Porque a gente... Eu quero terminar. Enfrenta muita coisa quando dói no bolso. Mas a gente recua em tudo quando diz respeito à fé, porque a gente sempre vai para o argumento de que Deus é misericordioso. A gente se esconde nisso. Eu vou terminar com Hebreus 12, verso 1 a 3. E Romário, pode tocar lá em cima já para dar a sinalização. Olha o que diz Hebreus 12, o capítulo logo depois. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Ele acabou de expor a galeria toda da fé e diz assim, nós estamos rodeados disso. Eu vou tentar contextualizar o verso. Deixamos de frescura. Embaraço é isso, embaraço é aquilo que nos amarra. Uma pessoa embaraçada é uma pessoa, em algumas traduções, embaraçada em Portugal é grávida. Eu estou embaraçada, eu estou grávida. É assim que a gente tem que ser com Deus, correndo para Deus desse jeito. Uma pessoa embaraçada pode ser uma pessoa envergonhada. Mas o texto grego embaraçada é uma pessoa amarrada, presa. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, colocada. Como que a gente faz isso?
Como que a gente deixa todo o embaraço, como a gente deixa as coisas que nos escravizam, como a gente deixa as coisas que nos prendem, como a gente deixa as notícias ruins da televisão, como a gente deixa essas desgraças que ficam pintando para a gente todo dia, todo dia, todo dia. E eu não quero nem entrar no mérito da mentira de que, com certeza, daqui a alguns anos vai sair estatística, vai sair estudo mostrando que nem todo mundo que morreu de Covid, morreu de Covid. Você sabe disso, você tem internet, você acompanha. Como é que a gente vence tudo isso? O texto diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Sabe por que a gente desfalece? Sabe por que a gente esmorece? Porque a gente tira o olho de Jesus e põe o olho na Globo. A gente deixa de olhar para Jesus e a gente olha para as estatísticas. A gente deixa de olhar para Deus e a gente olha para aquilo que nós temos medo. E Hebreus está dizendo, a gente vence olhando para Deus. Agora eu quero amarrar no finalzinho aqui dizendo o seguinte: sabe o contexto de Jesus ter enfrentado os pecadores? Imagina no tempo de Jesus, ele chega, e aí ele começa a pregar nas vielas, e ele começa a sair pelas ruas anunciando o reino de Deus, e alguém chama ele e diz: Jesus, só um minuto, vem aqui. Não se fala de Deus nas ruas. Lugar de falar de Deus é na sinagoga. Sabe por quê, Jesus? O senhor acho que não está muito bem antenado, acho que o senhor não leu as notícias. O senhor caiu de paraquedas aqui e o senhor não prestou atenção de que Roma nos aflige, e para que Roma não acabe com o templo, Roma decretou que só podemos falar da nossa fé lá dentro do templo. Porque se a gente sair por aí falando sobre a existência do nosso Deus fora do templo, nós vamos ter que nos entregar também a César, ao grande imperador. Então, se nós vamos para a via pública falar do Deus que nós cremos, nós vamos ser obrigados a falar também que cremos em César. E nós não queremos crer em César. Então a gente fica aqui dentro, contido, a gente fica aqui falando de Deus, porque aqui nós estamos protegidos. E aí a gente paga imposto para Roma, Roma não perturba a gente, e a gente não ameaça Roma. Está tudo certo. Foi isso que Jesus fez? Ele ficou contido no templo? Aonde diz a Bíblia que Jesus pregava? Por aí. E segundo os historiadores, diz por isso que ele foi morto. Porque ele ameaçou a paz da religião oficial de Israel, dominada por Roma. E aí os próprios líderes religiosos falaram: mata esse cara, porque esse cara vai acabar com a nossa vida. Agora olha para você mesmo e vê como é que você age diante de Deus e como você enfrenta e como você aplica a sua fé. Fazendo acordos com o mundo ou enfrentando o mundo? Deus fale ao teu coração e que Ele resolva isso contigo. Porque eu já tenho problema demais, inquietações demais e questionamentos demais para resolver com Deus. E eu pus para você todos os meus nessa manhã. Eu espero que Ele tenha ajudado nos seus. Curve a sua fronte. Deus, nos ajude. Nos ajude, Senhor.